Salve Maria! Hoje nós vamos fazer o nosso 5º dia da consagração à verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria por São Luís Gregório de Montfort. E antes eu quero relembrar vocês que quem não leu o Tratado da Verdadeira Devoção deve ler, tá? É importante ler ele todo para ter consciência daquilo que precisa ser feito, daquilo que não precisa ser feito. Se tiver dúvida, pode me perguntar que eu tentarei responder a respeito do livro do tratado, né? Nós estamos fazendo o exercício, mas quem tiver dúvidas sobre as informações que tem no livro, pode me procurar que eu estarei tentando responder. Também posso depois criar um vídeo explicando sobre o livro, mas aí é já algo mais complexo e que eu preciso ter auxílio de algumas pessoas para me ajudarem a explicar para vocês sobre o tratado. Não é muito difícil, mas é fácil de entendermos o tratado. E uma coisa muito importante sobre o tratado é grifar as coisas que são importantes no tratado. O meu está bem marcado, ó, se vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, tudo onde tá rosinha são as coisas importantes do tratado. Então tem muita coisa importante no tratado e que nós devemos lembrar de marcar. Devemos lembrar de anotar as coisas importantes. E quando você não sabe o que está escrito, por exemplo, uma palavra muito difícil, né, no livro, que você não entende o significado, grifa de uma outra cor, faz um xizinho, faz alguma marcação para você depois ir no Google. Hoje nós temos a internet, é muito vasto, tem no celular, nós podemos ver o significado das palavras. E se caso você não entendeu o que aquilo quer dizer, pode me comentar, perguntar, que eu estarei respondendo sobre o significado de cada palavra. Posso talvez não entender, mas eu vou buscar pessoas que entendam, ou eu vou buscar ter sabedoria de outras pessoas para poder passar para vocês, né? Então, o tratado, ele é extremamente importante, gente. Não comecem fazendo a devoção à Santíssima Virgem Maria sem antes ler o tratado. Aqui tá tudo que você precisa saber tá nesse livro. Talvez você não encontre essa edição aqui em especial, mas terá outras edições, e o importante é o livro que fala sobre o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort, tá? Então é importantíssimo ler ele inteiro. Se não lê uma vez, lê duas. Se não entendeu, lê de novo. E o importante também saber que todo ano, por exemplo, assim, você se consagrou em 12 de outubro de Nossa Senhora Aparecida, voltada a Nossa Senhora Aparecida. Todo ano você tem que renovar a sua consagração e tem que estar fazendo esses exercícios, esses 30 dias de preparação e o 31 dia da consagração. Tem que estar fazendo tudo de novo, e é necessário ler esse livro de novo. Então, se você que está me assistindo está fazendo a renovação da sua consagração, pega seu livrinho que você já leu e lê de novo, e as partes que você já tinha grifado, presta atenção e reolhe, relê as partes que você grifou. E se tiver alguma coisa que você não grifou e que é importante, grifa também. Importante ter um caderninho de anotação, anotar tudo que é importante e tal. Depois, mais pra frente, eu quero ver se eu faço um vídeo falando de cada capítulo, de cada parte aqui do livro. Mas por enquanto ainda vamos fazer as preparações, e aí depois eu quero ver se eu lanço os vídeos explicando sobre esse livro inteiro, tá? Mas se vocês tiverem dúvida por enquanto, podem me mandar, e lembrem-se, faça a consagração depois de ler ele inteirinho, tá? Muito obrigada! Agora vamos para
o nosso 5º dia da devoção à Santíssima Virgem Maria. Queria falar para vocês mais uma coisa muito importante. Para vocês comprarem e adquirirem o Catolicismo da Igreja Católica. Tenham esse livro em mãos e em casa, de cabeceira, para vocês tirarem todas as dúvidas, tudo que vocês precisarem. Aqui no final do livro, quem tem deve saber, aqui tem palavras que vocês podem buscar o significado. Por exemplo, assim, estou com dúvidas sobre... vamos ver o que apareceu aqui. Sobre maturidade cristã da fé. Aí ele vai te dar as páginas que você tem que ir. Lá você vai ir os números que você tem que ir. Lá você vai ver pelos números e vai ver o que está falando. E isso é muito importante, porque aqui está tudo sobre o que um bom católico precisa saber. Está tudo aqui, tá? Então, é muito importante para quem consegue ler ele inteiro também, tá? Então, vamos começar o nosso 5º dia. No 4º dia, nós falamos sobre as máximas do mundo. E agora, nós vamos falar sobre as máximas de Jesus. Então, a sugestão de leitura é o Santo Evangelho, do Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que tiverem um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos pegar lá no Catolicismo da Igreja Católica a numeração 1717, que vai nos dizer: as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo, descrevem a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição, iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos, são iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Então, iniciando lá na página 39, começamos lá. Resolutamente devemos seguir Jesus, pobre, casto, obediente, manso e humilde de coração, dócil à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade, opondo-nos diretamente ao maligno, a exemplo de Maria Santíssima. Devemos buscar a Deus com fervor, vontade, desejo. Procuremos só o bens deste mundo, se estes nos forem úteis aos deveres do nosso estado. Procuremos as coisas do mundo se aquilo for útil para a nossa conversão, para a nossa vivência com Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito que, imitando Jesus, se despojam das coisas da terra para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Bem-aventurados seremos se com paciência suportarmos as consequências da pobreza e se vivermos desprendidos das próprias poses, mesmo que estas nos sejam permitidas. Por exemplo, você que tem muito dinheiro, tem essas poses, tem essas coisas em questões, tem posses, Permita-se viver na pobreza também. Em relação à humildade, permita-se estar humilde, permita-se querer estar humilde, mesmo tendo muito dinheiro. Ou se você não tem e está adquirindo, permita-se viver, também nesta pobreza. Permita-se entregar a Deus com verdadeira devoção e sendo humilde.
né? Permita se ajudar o próximo, permita a dar um pouco daquilo que tem e não fazer o dinheiro ser o seu rei, como falamos no quarto dia, né? Nosso Senhor Jesus Cristo tomou a pobreza como um grande bem, escolhendo-a para si e legando-a a todos os seus discípulos. Não quer dizer que você que tem muito dinheiro tem que abandonar tudo para viver a pobreza e mendigar na rua. Não, você pode viver as coisas que você tem, o dinheiro que você tem, mas utilize desse dinheiro para favorecer o bem ao próximo também, né? Ajudar as pessoas da sua casa, as pessoas que necessitam, a igreja, as instituições de caridade, né? Ajudar a quem precisa, né? As pessoas que você vê, os mendigos na rua, pessoas que precisam, famílias que não têm com o que comer, né? Durante o dia ou durante a noite, não tem como se aquecerem. Então, você, através dessa gratificação que Deus deu para você ter condições suficientes com dinheiro, vá ao auxílio dessas pessoas e ajude essas pessoas que necessitam e precisam, sem querer nada em troca. Não nos deixemos levar por desejos ambiciosos e inúteis de adquirir riquezas. Deus nos deve bastar. Deus nos deve bastar. Deus somente basta. Entendeu? Deus somente basta. Não precisa o dinheiro dominar a sua mente. Claro que a gente precisa do dinheiro para ter as coisas. Eu preciso do dinheiro para ter uma vela dentro da minha casa. Preciso ter o dinheiro para ter uma roupa para vestir. Mas nós não podemos fazer com que aquilo seja algo de grandeza e que se torne algo que seja tornado como nosso Deus superior, né? Satisfaçamo-nos com os bens que a sua divina providência nos dá. Desprendamo-nos o coração na abundância e nas privações. Sejamos resignados, alegres e agradecidos ao Senhor. A pobreza, quando amada, transforma-se em grande riqueza espiritual. Assim afirma São Francisco de Sales. Então, amai as suas coisas, amai aquilo que Deus providencia a você. E ajudai também a providenciar para o próximo. Segundo esse mesmo santo, na sua obra Filoteia, devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio das riquezas, despojando-nos de partes delas para ajudar o outro. Temos também que ser mais pobres que os pobres, assumindo uma atitude de serviço perante os necessitados, vivendo plenamente a caridade cristã. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Em Mateus 5, versículo 5 vai nos dizer isso. Contra o egoísmo, devemos nos imbuir do Espírito de Jesus, que é de imensa caridade, imitando-o, né? A exemplo de Maria Santíssima, não procuremos os nossos direitos, mas sim os dos outros. Eu tinha um livro aqui em casa que ele era escrito da seguinte forma, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Nesse livro, ele ajuda-nos a entendermos como Jesus era, e nós devemos buscar a ser mais como Jesus foi, né? Tentar ser como Jesus. Eu não tenho mais esse livro aqui, porque como eu já tinha lido, eu acabei doando para uma outra pessoa, então eu não tenho para mostrar ele aqui, mas o nome do livro se alguém quiser, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se alguém quiser ler, ele é muito bom, ele ajuda-nos a entendermos como Jesus foi e como devemos tentar ser mais próximos de Jesus.
Desta forma teremos paciência, benignidade, não haveremos de ser invejosos, ciumentos, nem movidos por ambições desmedidas e sentimentos de ira. Lembra que falamos no quarto dia? Falamos sobre tudo isso. Então, se praticarmos essas coisas, entenderemos a não viver nessas coisas, né? As coisas do mal. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de uma grande paz. Como são queridos de Jesus os que têm um coração manso ao receber toda sorte de ofensas, calúnias e perseguições, não se irritando com aqueles que os maltratam, os injuriam. São Bernardo afirma: a mansidão é a flor da caridade. A mansidão é a flor da caridade. Devemos buscar ser mansos, ter serenidade, não nos irritar com as coisas que vêm nos ofender. É difícil, mas podemos, através de Maria Santíssima, alcançar esse objetivo de vida, né? E por sua vez, São Francisco de Sales conclui: a mansidão aperfeiçoa o homem nos seus deveres para com a sociedade humana, fazendo-o passar por cima de todo o sofrimento. A perfeição da mansidão consegue-se juntando a ela a paciência. Em Mateus 5, do capítulo 4 ao versículo 6, vai nos dizer: bem-aventurados os que choram e desejam a justiça. Deseje a justiça. Primeiramente, choremos os nossos próprios pecados. Lamente dos seus pecados, se arrependa deles, chore ao pé da cruz, peça o perdão a Jesus, peça através do sacramento, vá a um padre, faça a confissão, faça o exame de consciência, peça perdão, né? E depois esforcemo-nos para adquirir as virtudes e nelas perseverar, né? Ao contrário dos mundanos que atestam não precisar de conversão. Não acredite que você está bem. Sempre acredite que você tem que ter mais e mais conhecimento sobre Jesus, que você tem que ter mais conversão. Não é porque você vive uma vida tranquila, que você vive uma vida sem pecados, que você não tem pecados. Você tem que buscar estar cada vez mais, né? E buscar sempre a conversão. Não é porque você foi convertido num retiro ou convertido em alguma coisa que você está totalmente convertido. Tem muita coisa que eu tô descobrindo agora que eu não sabia, né? Então a gente tem que buscar querer conhecer e estar cada vez mais. E julgam ser exagerado tudo o que ensina a nossa santa religião. Cuidado para não julgar que tudo que a igreja ensina é exagerado, porque isso não é, tá? Tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Tenha essa sede de ser santo, mesmo sendo algo extremamente absurdo. Eu não posso, Alexandra, não tem como conseguir a santidade. Tem. Através das mãos de Maria você vai alcançar a santidade. Mas eu não comungo. Como que eu posso alcançar a santidade? Rever as coisas que você tem feito, né? Rever, cuide, tente preservar, tente acalmar a sua alma e estar mais próximo de Deus, estar mais próximo de Maria. Então, conversão, né, significa estar próximo de Deus, querer se converter e estar perto dele, né? Tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Oração. Mãe de misericórdia, ajudai-nos a despojarmos-nos totalmente de tudo o que nos prende à terra, que nos desapeguemos de nós mesmos, sobretudo a fim de que sejamos compassivos e mansos para com o próximo. Fazei nossas as vossas lágrimas. Senhora das dores, dai-nos um intenso desejo de em tudo sermos despojados
e transformados em amor. Amém. É importante hoje, na hora que rezarmos o Santo Terço, procurar colocar como devoção Nossa Senhora das Dores. Buscar entender um pouco sobre Nossa Senhora das Dores, como foi a aparição dela, como que foi, né? Buscar entender. Se apegue hoje, no dia de hoje, a Nossa Senhora das Dores, né? Entregue suas dores à Nossa Senhora das Dores para que ela possa te auxiliar, né? Nos caminhos que você precisa percorrer aí de transformação e conversão para estarmos em busca da santidade através das mãos da nossa mãe querida Santíssima Maria, né? Então, jaculatória. Maria Santíssima, dai-nos as lágrimas do arrependimento e dos santos desejos. Agora, como de costume, né, nós estamos aí no 5º dia, são 12 dias preliminares, os 12 dias preliminares são as mesmas orações. Então, a primeira oração é a página 165, ao Espírito Santo, e a segunda é a página 166, a saudação a Nossa Senhora. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai e enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado o intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer ao Pai, e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus, novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda, mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Agora vamos pegar o Magnífica. Para quem não tem o Magnífica ainda, providencie o Magnífica, escreva num papelzinho ou tenha a Bíblia, né, lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometerá aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Como foi falado, né? Todos os dias, rezai o Santo Terço ou o Santo Rosário, se preferir, e fazer as suas orações de devoção, as suas orações particulares, suas orações preferidas. Lembramos, né, de buscar rezar hoje em sentido a Nossa Senhora das Dores
e buscar fazer a prática do silêncio. Se estiver tendo uma discussão, por exemplo, busquemos o silêncio e evitaremos falar, evitaremos estar ali comentando, conversando sobre o assunto. Em qualquer momento do dia, busquemos o silêncio. E se for difícil conviver com a pessoa ou com as pessoas que estão ali discutindo e tudo mais, ou estão ali vivendo um momento, né? Procure manter-se ali, mas manter-se em silêncio. Manter-se, falar somente aquilo que for necessário, né? E cuidar daquilo que vai falar também, né? A prática do silêncio é muito importante e é aí onde Deus começa a agir e a falar conosco, no silêncio. E eu queria falar de uma coisa muito importante também, para tomarmos cuidado com idolatria. Nós falamos sobre idolatria, mas tem pessoas que não idolatram por exemplo, fãs, pessoas aqui na Terra, idolatram imagens de Nossa Senhora, idolatram a cruz, idolatram objetos, que ficam bitolados naquilo. Nós temos que tomar cuidado em deixar a fé se tornar bitolação, se tornar algo muito além daquilo que é de Deus, né? Deus não quer que idolatremos uma imagem, não é porque essa imagem está aqui que Nossa Senhora só vai estar presente aqui na minha vida se Nossa Senhora estiver com a imagem. Não, Nossa Senhora está em qualquer canto, qualquer lugar que eu for, Nossa Senhora está comigo. Nossa Senhora tem que estar comigo. Então, não é porque eu vou pedir a intercessão dela andando na rua que ela não vai estar lá comigo, que ela vai estar sim. Não é porque eu preciso de uma imagem para representar. Não, nós não adoramos imagens, nós adoramos Jesus, né? Nós não adoramos imagens. A imagem está como figurativo, algo representativo. Por exemplo, né? Você tem fotos suas na parede do seu quarto, foto do seu esposo, foto dos seus filhos. Isso é uma representação daquela pessoa. Representação do seu filho quando seu filho era pequeno, representação de você quando você era mais nova ou você atual, representação do seu casamento e assim vai. Nossa Senhora é aqui imagem representativa. Tanto é que Maria aparece para nós em várias fases de vestes diferentes e faces. Por exemplo, assim, Nossa Senhora Aparecida, ela se veio para nós em forma de uma imagem negra, né? Nossa Senhora das Graças, ela veio com a imagem, né, com essa veste. Nossa Senhora de Lourdes, né, ela veio com a imagem do Santo Rosário e um véu de água amarrado na cintura, com flores no pé. Então, cada Nossa Senhora teve uma aparição diferente. Então, nós não devemos nos apegar à imagem, sim à aparição de que ela esteve aqui, né? E nós devemos não nos apegar a objetos de devoção. Por exemplo, eu vou andar com um crucifixo, com um Santo Rosário e vou estar abençoado. Não é isso. Você vai estar abençoado, mas você precisa buscar também, né? Não só usar aquilo, se eu tirar isso aqui, se eu tirar o terço da minha mão, vai acontecer alguma coisa. Não! Aquilo ali, ele está com você para você lembrar da sua fé. Assim como depois nós, na consagração, nós vamos utilizar uma pulseirinha, né, que ela não pode ser de prata nem de ouro, que é uma pulseirinha que se chama Cadeia de Nossa Senhora. Ela pode ser usada na cintura, pode ser usada no tornozelo, no pescoço ou no braço. Eu uso no braço, tá? Mas tem que ser algo discreto, algo que não seja de prata, que não lembre nada a luxúria, né?
E quem quiser usar pode usar, quem quiser fazer a consagração sem usar, também pode fazer a consagração sem usar a cadeinha. Mas a cadeinha de Nossa Senhora, ela faz-me lembrar todos os dias que eu sou consagrada a Nossa Senhora e a lembrar dela todos os dias, né? Então, para isso que é. Mas não quer dizer que isso aqui é um instrumento que sem isso eu não sou mais consagrada. Não! Você continua sendo consagrada. Não é por causa de um objeto que vai fazer você ser consagrado a ela. Você pode ter o objeto e lembrar, né, usar o objeto como uma devoção, algo para você lembrar, né? E não pode usar, né, isso como idolatria, né? Idolatrar aquilo, idolatrar a imagem, idolatrar os santos, tudo que for, né? Nós temos que lembrar muito disso e cuidar muito para que isso não aconteça. E se estiver acontecendo, devemos nos policiar e tomar o discernimento para viver a santidade de maneira certa, tá? E então eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presente e que assistiram mais esse vídeo. E até o próximo vídeo. Salve Maria, Deus abençoe a você e sua família. Tchau, beijo.